mãos. Quero ser uma árvore quero ser o sal da terra e a luz para iluminar. Quero ver libertação atuar neste lugar. Cante assim. Muito bom, muito bom. Bom dia, feliz sábado. Eu quero discorrer com vocês, mais uma vez, um tema que, na concepção bíblica do Evangelho, é o tema central, é o tema onde devemos nos ater, compreender e viver. Esse é o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo não é reter, não é guardar, não é ter, não é se purificar, não é tudo para dentro. Não, tudo de Deus é para fora. Você se purifica amando ao próximo. Você não se purifica não fazendo ou não cometendo erros ou pecados. A lei e Deus não ensina você ou não incentiva você a cometer erros e pecados. Ela mostra que você comete erros e pecados. Isso ela mostra. Como ela mostra? Através da lei, através dos mandamentos, através da vida exemplar que Jesus viveu. Como eu não consigo viver a vida que Jesus viveu, mesmo que eu o aceite como Salvador pessoal, mesmo que eu tenha o mesmo espírito que ele me prometeu, eu não vou viver como ele viveu. Ser semelhança de Cristo, semelhança de Jesus, não é que eu serei igual a ele, é que ele terá mais de mim e eu serei mais dele. E o fruto que eu vou promover é o fruto dele. Então a semelhança dele está na produção do fruto do Espírito, não de uma transformação de um cara que não vai ser transformado jamais, a não ser quando Cristo voltar, transformar o meu caráter de humano pecador perdido em um homem esplendidamente perdoado, salvo, e o meu caráter será sem pecado, límpido. Aí eu irei para o céu com ele. É só isso. Esse é o evangelho verdadeiro. Esse é o evangelho eterno. E as pessoas pegam subterfúgios em textos fora de contextos na lei para exaltar a ordem, os mandamentos, as regras e as normas. Eu recebi essa semana uma pessoa que me passou o Salmo 119. Não tem fim esse salmo. E só fala da lei. Da lei, das normas, mandamentos, estatuto, blá, 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 blá. Então, nós vamos ler alguns versos dele e vamos tentar compreender o que é o Evangelho. Eu sempre digo que miserável o homem que lê Juízes, Deuteronômio, Salmos, como o Salmo 19, sem Jesus. Quando o camarada neurotiza, militariza a sua vida e começa a ler o Velho Testamento, e ele quase na sua completude, sem entender o Evangelho de Cristo, ele está perdido e vai levar pessoas à perdição. A graça não diz que a lei não presta. A graça diz que a lei é justa, santa e boa. E Deus deu uma lei por alguns motivos. O primeiro deles, para mostrar que eu sou pecador e não consigo guardá-la. Primeiro lugar, só assim eu entendo que eu não sou nada perante Ele. E Ele quer isso, que eu me descubra, que eu me veja pecador, um homem incapacitado de qualquer chance de guardar lei, mandamentos, regras e normas celestiais, como Cristo guardou. Mas por que Jesus guardou? Porque ele veio ao mundo sem pecado. Ele é o segundo Adão. Ele é a criação 2 de Deus, que nasceu no ventre de Maria, sem pecado, feito pelo Espírito Santo, sem o DNA nosso. Porque se Jesus tivesse caído e pecado,
por mais que ele orasse, jejuasse, buscasse a Deus e Deus estivesse com ele não poderia nos salvar, porque já teria o pecado entrado nele, como entrou em nós. Está conseguindo entender a dinâmica do evangelho verdadeiro de Jesus? Então, Cristo não pecou, morreu sem pecado, ressuscitou, porque não poderia ficar morto, porque o salário do pecado é a morte. Um cara que não pecou não pode morrer. Então ele ressuscitou. Ressuscitando, indo ao céu e enviando o Espírito Santo, ele nos preconiza como servos e filhos de Deus, não porque não pecamos, mas porque o aceitamos. E ao aceitá-lo, ele nos perdoa. Nos perdoando, eu estou salvo por causa do perdão dele na cruz do Calvário. Eu sigo e trilho o meu caminho e a minha vida na santificação. O que é santificação? É não pecar? Não. É ser perdoado, 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 perdoado e perdoado. Escorrego, caio, penso bobeira, falo besteira, desejo coisas que não é para desejar, transgrido a lei, transgrido o mandamento, transgrido estatutos, transgrido a Deus. Eu vivo transgredindo, você vive transgredindo, o pastor vive transgredindo, Luiz Gonçalves vive transgredindo, Leandro Quadros vive transgredindo. É tudo transgressor, é tudo farinha do mesmo porcaria do mesmo saco. E aí o que acontece? Eu permaneço na videira verdadeira, e a videira verdadeira permanece em mim, e me perdoa, e me perdoa, e me leva, porque eu não vou crescer. O crente não cresce, o crente caminha. Eu sigo para o alvo, para o soberano alvo que há em Cristo Jesus. Caio, perdão, levanto, caio, não caio, deixei de cair, caí, me perdoou, me levantou. Seguir pela fé no Filho de Deus. Esse é o Evangelho. Não, mas você precisa mudar o seu caráter, você precisa crescer numa escada em direção ao céu. É mentira. Ninguém sobe, a gente só desce. O que ocorre é que Cristo estende a sua mão e eu carrego com ele a cruz de Cristo. Qual é a cruz de Cristo? É ter Cristo em mim, deixando Cristo permanecer em mim. Qual é o poder que o Espírito Santo me dá? O Espírito Santo me dá poder para eu permanecer em Jesus. O Espírito Santo não me dá poder para eu deixar de pecar. Compreendeu? Porque eu vou estar sempre pecando. Ai, Sherry, então você pode adulterar? Aí vem os imbecis ridículos com essas perguntas. O que tem a ver o pecado? Adulterar ou fofocar? Qual a diferença? Qual a diferença? Ah, porque o adultério vai causar uma dinâmica, uma desgraça em pessoas, em família. A bomba atômica, ela é 1000 vezes maior do que uma fofoca. Às vezes também a fofoca causa essa mesma bomba atômica. Se você fofoca que o pastor adulterou e ele não adulterou, é tão desgraçado quanto quem adulterou. Então o pecado em si não é problema para Deus, porque Deus cravou na cruz do Calvário o problema do pecado. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele foi o único que guardou a lei e os mandamentos, ele foi o único que disse, eu estou no Pai, o Pai está em mim, e eu faço a obra do Pai. Não sou eu quem faço, mas é o Pai que está em mim. Eu digo, eu estou em Cristo, Cristo está em mim. As obras que eu faço, as pregações que eu falo, não sou eu quem falo, mas é o Espírito que está em mim. Eu sou pecador e peco, mas eu tenho Deus, um Espírito, um advogado, um amigo, um Senhor que me perdoa, me carrega no colo e me leva para o alvo da soberana vocação que há nele, porque tudo é dele, para ele, por ele, e homem nenhum consegue fazer nada, e muito menos usando o nome dele, o poder dele para dizer que você faz algo, porque tudo que você faz para Deus é trapo de imundícia. Tudo que você faz e frutifica para o bem do Espírito Santo, o bem do próximo, é fruto dele, porque a glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, quem agiu foi ele, você foi instrumento, você apenas se deixou levar, é pecador, é errado,
peca toda hora, peca todo dia. Deus perdoa, Deus te usa, Deus frutifica e assim nós caminhamos juntos até Jesus voltar ou até eu morrer. E se eu morrer, eu morro justificado, porque eu sou um homem justo, não pelo que eu faço, não pelos pecados que eu não cometo, mas é porque eu ando nele, porque eu ando em Jesus, porque ele me dá o Espírito, eu permaneço nele e através disso Deus me olha como um justo, porque Deus não vê o Sherry, Deus vê Jesus Cristo, o Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário. Esse é o Evangelho eterno. Essa é a bênção da glória e as boas novas. As boas novas não está pautada em você ser salvo pela graça e depois você vira uma desgraça. E agora você tem que caminhar para cima. E agora você tem que subir. E agora o teu caráter tem que mudar. E agora você tem que ser bom. E agora você tem que parar de falar besteira. Agora você tem que parar de olhar para a mulher. Agora você precisa parar de ter prazer. Agora você precisa parar de fumar. Agora você precisa parar de beber café. Aí começam a enfiar desgraças e desgraças na sua vida. E você vai ficando neurótico, maluco. A tua oração vira neurótica e maluca. Aí você jejua toda semana. Aí você dizima, porque se não dizimar, o gafanhoto vai comer tudo que você tem. Aí você vira um maluco crente. Aí você vira um crente maluco do 7º dia, do 8º dia, do domingo. Aí você quer fazer, e Deus não está nem aí. Mas você está ficando louco. Você está amalucado, neurótico. Porque você ouve isso dia e noite, desde que você nasceu, desde que você conhece a igreja. Porque tudo tem que ter passos, tudo tem que melhorar, tudo tem que acrescentar. E você não é ensinado de que você tem que permanecer relaxado, confiante na fé no Filho do Homem. Toda a atitude que eu tenho em pregar o Evangelho da Graça e ajudar o meu próximo, em amar a minha igreja, em estar na igreja, em gostar da minha igreja, tudo isso é fruto dele. Porque o dia que eu tirar Jesus, meu filho, eu não vou mais para a igreja, eu não estou nem aí com ninguém, eu estou lá preocupado com os irmãos da igreja, não estou e ninguém estará. A gente só está porque o Espírito está em nós, porque nós estamos numa comunidade de amor. E é isso que Cristo prega. E a beleza do Evangelho está sendo retirada. A beleza do Evangelho está sendo massacrada há muito tempo. E agora, finais dos tempos, há de piorar como está piorando. O Evangelho sumiu. O Evangelho da graça, da verdade, desapareceu. Por isso que nós somos McDonald's, tudo igual. Por isso que nós somos abastados, ricos, e nada precisamos. Porque está tudo bem, eu guardo a lei, eu estou na igreja da verdade, eu tenho uma profetisa, eu não tomo café, eu vou guardar o sábado. Aí vira aquele boneco neurótico de pano. E achamos que estamos arrasando. Não temos a capacidade, porque não damos para que o Espírito Santo nos capacite a olhar para ver quem nós somos. Esse é o Evangelho. Não é olhar o que eu devo ou não fazer, mas é olhar que eu não sei fazer, que eu não consigo fazer. E por mais que eu busque a Deus neuroticamente para não fazer, eu deixo de fazer uma coisa e faço outra. Eu deixo de fazer a outra e crio outra. Eu deixo de fazer orando, jejuando, chorando. Eu deixo de fazer eu deixo de fazer 2, eu deixo de fazer 10 e faço 11. Eu vou estar sempre escorregando. Eu estarei sempre caindo. E cada vez as pessoas vão deixando você mais neurótico, mais maluco, mais doido. A oração vira uma pulsão de morte. Deus, por favor, eu estou tentando, eu não consigo. Pai, me ajuda. E aí ajuda, fica uma semana, um mês sem cair naquele pecado, depois cai de novo. Aí entra em pânico, aí ora de novo, aí vira uma lambança. E Deus, os anjos falam, meu Deus do céu. E o Espírito Santo tentando mostrar o Evangelho, tentando mostrar não o teu pecado. O Espírito Santo não mostra o teu pecado, como muitos pregam. O Espírito Santo mostra a Jesus, que perdoa o teu pecado. Você imagina se o Espírito Santo ficar 24 horas mostrando o teu pecado. Ele só vai fazer isso. Você pensou, você falou, você imaginou, você desejou.
você titubeou, você deixou de fazer, você fez demais. Vai ser assim a nossa vida. A lei mostra o pecado, e eu estou aí com a lei. Eu não estou nem aí com o que ela mostra, eu nem olho para a cara dela. Eu não tenho acordo com ela, meu acordo é com Cristo. A lei existe, é santa, justa e boa, para me ferrar. Ela não me faz nada, a lei não me justifica e não me santifica. E ela eu não obedeço, eu não consigo. Eu não, com poder, com 10 poder, com Jesus, só Jesus conseguiu obedecer à lei na sua plenitude. É difícil entrar isso na cachola das pessoas. As pessoas ficam iradas, irritadas, tapam os ouvidos, porque quando Estevão pregou, ele estava falando isso. Do amor, do perdão. Imagina, a igreja naquela época meteu-lhe um choio, foi tijolada na testa, na boca, na cara, até matar o homem. E eram filhos de Deus. E não é diferente hoje. Hoje os tijolos são atirados pela boca, pelos dedos, pela acusação. As pessoas te matam porque são legalistas, adoram e amam a lei e não conseguem entender a graça porque não conhecem a graça. Não consegue pregar Jesus porque não conhece a Jesus. Não tem argumento da graça, não tem argumentos de Jesus, não tem Jesus. Tem o seu egocentrismo, o seu legalismo, a sua forma pífia de dizer que guarda a lei, que guarda mandamentos, e não guarda nada. A forma pífia de dizer que agora eu recebi o poder de Deus, eu estou sendo transformado a cada dia. Você está sendo transformado em quê, camarada? Eu conheço gente que está 40 anos na igreja, se não for pior, é a mesma porcaria do que 40 anos atrás. Ninguém muda. Ou você permanece e deixa Deus tirar de você e entrar em você Ele e produzir o fruto dele. Aquele ramo que permanece em mim produz fruto. Aquele que não permanece em mim, o pai pega, te corta e atira fora. Agora, por quê? Porque não querem permanecer em Jesus. Não há um desejo de frutificar o fruto do Espírito. Não tem esse desejo. O desejo é o quê? É seguir as norminhas e regrinhas para se sentir aliviado, igrejado e neurotizando todo mundo. Esqueci de ler sobre o Salmo de 119, que só fala da lei. Então diz assim, Salmo 19: Bem-aventurado os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Olha que poder, hein? Bem-aventurado os que guardam seus testemunhos e os buscam de todo o coração. E não praticam iniquidade, mas andam em teus caminhos. Tu ordenastes os teus mandamentos para que diligentemente os observássemos. Até aqui ele não mandou guardar nada. É andar, observar, ficar atento. Mas muito bem. Olha o que ele diz, 119, a partir do verso 10. De todo o meu coração te busquei. Já começou a falar a graça. Não me deixei desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Olha como parece que tem contradição aqui. Te busquei de todo o coração, para que o Senhor não me deixe desviar dos teus mandamentos. Aí, o verso 18. Desvenda os meus olhos, para que vejam as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra, não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está quebrantada de desejar os teus juízos o tempo todo. Tu repreendes asperamente os soberbos, amaldiçoados que se desviam dos teus mandamentos.
Olha que coisa linda. Então nós vamos começar aqui. Dizem que foi ou Daniel ou Davi, eu acho que Esdras, que escreveu esse salmo. Não se tem uma teologia precisa sobre isso. Então vamos lá. Aqui é uma miscelânea. Eu busco, eu desejo, eu quero, eu não posso transgredir, desvendo os meus olhos para que eu não desvie da tua lei. Olha a bagunça que um legalista pode fazer em cima disso. A primeira coisa que você tem que notar, não importa quem escreveu esse salmo, pode ter sido os três. Pode ter sido os três profetas, não tem problema nenhum. Aí eu lhe pergunto, o que esses caras faziam todos os dias? Eu mesmo lhe respondo, eles matavam o cordeirinho. Por que eles matavam o cordeirinho? E ofereciam em holocausto para Deus? Porque eles eram guardadores da lei? Ou porque eram transgressores da lei? O que ele está dizendo nesse salmo é o amor. Guardei, Davi diz, a tua lei no meu coração. Nós, como adventistas, fazemos a mesma coisa. A lei de Deus é santa, justa e boa, é sublime. Ela está ali, não só 10 mandamentos, mas dos 10, ele procria para mais 100 mil. Nada se resume em 10. Porque a lei é ampla. Por isso que Paulo diz, aquele que ama, encobre as multidões dos pecados. Então, quem escreveu isso é transgressor da lei. Na época, a lei apontava quem? Jesus. E eles sabiam que o Salvador viria. Quando eles exaltavam os mandamentos, exaltavam a lei, buscavam a Deus, faziam a morte do cordeiro, aspergiam o sangue, é porque de todas essas leis que eles conheciam e o mundo não conhecia, eles guardavam os mandamentos para proclamar ao mundo que existe uma lei, que o povo será julgado, assim como nós hoje, Apocalipse 14, 12, nós somos o povo que guarda os mandamentos e tem o testemunho de Jesus. Guarda, preservar, pregar que a lei está em vigência. Não é pregar para que se guardem a lei, não. Pregue que a lei está em vigência, porém acrescentem em soberania de que Jesus na cruz, guardando a lei, purificou-se como Filho de Deus e nos torna o nosso Salvador. A lei existe, me condena porque eu serei julgado por ela. Jesus existe, me salva porque eu o aceito como Salvador. Quando eu digo estou salvo pela graça e não pela lei, e aí? Então eu tenho que morrer. Por que eu tenho que morrer? Se eu estou salvo pela graça, não pela lei, independente da lei, mas eu não morri. E agora, daqui para frente? Aí eu dependo de guardar a lei? Olha como não tem lógica. Porque quando se prega isso, não, depois que você é salvo pela graça, aí a coisa muda. Aí você tem que guardar a lei. Você ouve isso dia e noite. Eu ouço isso dia e noite. Então, quando você ouve ou prega isso, você mente. Porque o cara continua, o mesmo que foi salvo sem a lei, vai ser santificado sem a lei. Porque pela lei você será julgado e condenado. Permanecendo em Cristo, você é santificado. E a santificação é permanência em Cristo. Quanto mais eu estou em Cristo, mais o fruto de Cristo é jorrada por mim, mais santo eu sou. Quanto mais eu tenho de Cristo, mais coisas Cristo tira de mim, mais santo eu sou, mais santificado eu estou. O amor de Deus é sublime. Hoje, antes de vir pregar, eu tinha tomado banho, estava me enxugando, e aí eu vi algumas coisas que me chamou a atenção. Nós vamos encerrar. Eu vi alguns adesivos no espelho. Aí eu lembrei que eu vou na minha parede aqui, é que está muito clara, tem uns 20 adesivos. Meu computador, cheio de adesivos. Meu celular, adesivos. Sabe quem fez isso? A Luna, a minha filha.
totalmente equivocada. Não se faz isso. Não se enche o computador do pai, o espelho do banheiro do pai, as paredes da casa do pai, o celular do pai. Não se enche de adesivos. Isso é transgressão. Ela transgride todos os dias. Agora, o que eu faço com ela? Sabendo que está errado. Agora, por que ela transgride e eu a perdoo? Porque eu não posso comparar a minha mente com a mente dela. Cada adesivinho que ela enfia, ou no celular, ou no computador, ela faz com tanto amor. Uma transgressora, cheia de amor, de verdade e de sinceridade. E eu a amo. Filha, não faz isso no computador do papai. Tá tão bonito, né, papai? Aí eu falo, minha filha, tá tão lindo. Vamos embora, continue assim. Ela fazia isso muito mais quando tinha 3, 4 aninhos, 5 aninhos. Hoje ela está com 8. Dificilmente ela coloca um adesivo em algum lugar, a não ser no quarto dela, no caderno dela. Eu não falo nada, não precisei falar. A gente cresce espiritualmente. A gente não é que a gente caminha, porque você escorrega, você cai. Então você não vai para o alto, mas você cresce. Você cresce na fé, no entendimento. Quando você começa a descobrir esse amor de Deus, descobrir que a mente de Deus, a tua mente não cabe. Não cabe. E que Ele te ama como você é, seguindo com o Filho do homem, juntos de mão dada, juntinhos, colocando adesivos no celular. Aí o anjo fica até meio contrariado, mas ele te ama, que é o mais importante. Tá bom? Então que Deus abençoe vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Fica na paz. Tchau. Espero que você tenha entendido. Bye, bye.